Eu espero que tudo esteja bem, em paz com você e com todas as pessoas que te são queridas. Eu sou a Ana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um ASMR de conversa hoje. E eu quero compartilhar com você um assunto que é muito importante. Eu fiz alguns vídeos compartilhando um pouco sobre o meu processo de cura e transformação. E eu recebi muitos comentários me perguntando: Ana, como que começa? Como foi o seu começo? Perguntando muito assim, como começar, como que, o que eu diria para quem tá no comecinho desse processo de cura e transformação também, ou que tá querendo começar, que tá percebendo, gente, eu preciso mudar, preciso começar a transformar minha vida, preciso me cuidar. Então, eu resolvi vir compartilhar com vocês algumas coisas o que eu faria, se eu estivesse começando agora. Algumas coisas que eu gostaria de saber quando eu tava começando, sabe? Se eu pudesse mandar uma mensagem pra Ana lá do passado que tá começando, o que eu diria pra ela? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Eu trouxe um pouquinho de alguns gatilhos também pra ir colocando, entre a conversa. Lembrando também que esses assuntos, tudo que a gente está trabalhando aqui nesses assuntos sobre processo de cura e transformação, é o que a gente vai também trabalhar com mais profundidade no grupo de acompanhamento que vai começar em julho. Eu vou abrir as inscrições em julho para quem quiser participar. Nós temos uma lista de espera que está aqui embaixo. Entra na lista se você tem interesse, porque vão ser vagas limitadas para eu poder dar um acompanhamento mais próximo. Então, se você tem interesse, já entra na lista, tá? E já aproveita que tá olhando aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se não for inscrito ainda e depois lembra de comentar, me contar aqui o que você se identificou ou o que você nem imaginava dessa conversa que a gente tá tendo hoje. Então vamos lá, o que eu faria se eu estivesse começando hoje o meu processo de cura e transformação? O que eu gostaria? Eu, Aninha, lá de 10 anos atrás, gostaria de já começar sabendo. Queria me poupar muita, acho que sofrimento mesmo é a palavra, e tempo também. Vamos lá, a primeira coisa que eu faria é já começar sendo uma boa companhia para mim mesma. Você é uma boa companhia para você mesma? Ou às vezes é meio carrasca com você mesma? Ou às vezes fica nesse mix dos dois? Porque eu em muitos momentos fui muito carrasca comigo mesma e não respeitei o meu processo, não me respeitei no processo, não fui boa pra mim mesma. E a primeira coisa para qualquer um que tá entrando nesse processo é: seja uma boa companhia pra si, sabe? O que significa isso? Nós vamos nos acompanhar desde que a gente nasce até quando a gente morre. A única companhia aqui nesse plano que nós temos, que nunca nos abandona, que sempre tá com a gente, é a nossa própria companhia. E se você reparar, a gente tem vários diálogos internos acontecendo. A gente fica ali tendo conversas internas com nós mesmas. E muitas vezes essas conversas, elas são muito negativas,
Elas são conversas que a gente mesmo se coloca para baixo, a gente se cobra demais, a gente não se respeita. Isso seria algo que eu já gostaria de ter começado a mudar lá atrás, entender isso com muita clareza. Entender, meu objetivo, eu quero ser boa companhia para mim mesma. E tomar esse cuidado com esses diálogos internos que acontecem, que muitas vezes são negativos, como a gente pode transformar esses diálogos internos para serem mais compassivos, para serem mais amorosos, mais respeitosos. Agora, uma coisa que eu fiz desde o comecinho do meu processo e que eu vejo que é realmente essencial e que eu continuo fazendo é me manter purificando a mim mesma, a minha energia, os meus pensamentos, as minhas relações, o que eu consumo de conteúdo, de alimento, enfim, tudo que eu consumo, hábitos, eu buscar fazer esse detox da vida, essa purificação da vida, sabe, de forma geral, porque a gente não se alimenta só das coisas que a gente ingere, né, de alimentos, mas tudo que a gente absorve, né, é aquele filme que a gente assiste, a música que a gente ouve, são as conversas que a gente tem, os lugares que a gente frequenta. Claro que não é tudo que a gente consegue, né, controlar, e eu não tô dizendo pra você se isolar do mundo de forma alguma. Ah, não, é muito negativo, muito denso, eu não vou. Mas de você ter essa consciência das escolhas que você tá fazendo na sua vida, sabe? Isso foi uma coisa que pra mim fez muita diferença e que eu faria de novo se eu estivesse começando agora. Agora, algo muito importante, que foi algo que eu errei no meu começo e eu aprendi a duras penas. Então, eu quero compartilhar com você para que você não cometa o mesmo erro que eu, que é nunca entregar o seu poder na mão de outras pessoas. O que significa isso? Significa você não endeusar outras pessoas, sabe? Quando você vê alguém que pra você parece que é um modelo, né? Que você olha e fala, nossa, essa pessoa é tão evoluída, essa pessoa é tão divina, ou às vezes em outros aspectos, tá? Não só no aspecto espiritual, mas às vezes no aspecto de trabalho, de negócios, questões financeiras. Eu passei por isso em várias áreas da minha vida, que é o quê? Dar o seu poder, a sua responsabilidade na mão de outra pessoa, para outra pessoa tomar decisões por você, fazerem as coisas por você. Ou pior ainda, você colocar a pessoa num pedestal e colocar expectativas nela como se ela não fosse nem humana, né? Como se ela fosse divina e perfeita. E quando a pessoa se mostra humana, né? Todos os humanos erram, as coisas não seguem conforme a gente espera ou gostaria, aí é bem doloroso lidar com essa frustração. A expectativa é a mãe da frustração. Então, o que eu faria desde o começo era entender que
eu sou a adulta responsável por mim mesma, assumir realmente o papel central no meu processo de cura, entender que as outras pessoas elas podem sim ser inspirações, elas podem sim ser mentores, professores, nos guiar, mas eu não colocaria ninguém ali num pedestal na minha vida como eu coloquei em outros momentos, de achar que a pessoa é perfeita, infalível e criar altas expectativas pelas pessoas, porque eu mesma já passei por esse tipo de frustração na minha vida e vejo vários casos acontecendo ao meu redor. Então é algo que eu gostaria de já estar consciente desde o começo. Porque a verdade é que ninguém é mais evoluído que ninguém, tá todo mundo aprendendo junto, todo mundo tá na Terra por uma razão, cada um tá vivendo o seu processo e todo mundo tem a sua luz e todo mundo tem a sua sombra. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Ninguém é melhor, ninguém é pior, somos todos um, estamos todos juntos. Agora, uma outra coisa que pra mim foi muito importante, foi um aprendizado muito importante e que eu gostaria de ter aprendido antes, para eu não perder tanto tempo batendo cabeça, foi o que? Eu daria muito menos tempo, atenção, energia, me envolveria muito menos com saladas místicas e buscaria primeiro entender a partir de práticas mais embasadas, ter teorias mais embasadas. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei meu processo por meio de um despertar espiritual e eu fiquei muito interessada por esse lado da espiritualidade, mergulhei de cabeça, mas eu fiquei assim muito tempo em que eu ficava, sabe, lendo canalizações duvidosas na internet, coisas assim de alienígenas, de civilizações do passado, enfim, gente, coisas que tudo bem se você acreditar, tudo bem se fizer sentido pra você, tudo bem se você se conectar, mas que se a gente não tem uma base sólida de entendimento mesmo sobre o que a gente está buscando na nossa vida, essas coisas podem mais nos confundir do que nos ajudar, sabe? Pra mim, teve um momento em que, principalmente essa coisa de canalizações, na minha experiência, tá? Porque são coisas que a gente precisa confiar muito, muito, muito na pessoa que tá se propondo fazer isso. E eu acredito que existem pessoas boas, pessoas que realmente têm um trabalho sério. Mas fazer essa separação do joio do trigo é algo que é muito difícil. E se a gente, sabe, pra mim ficou muito claro em época de eleição. Porque daí tinha uns que canalizavam que o candidato A era o enviado de Deus e outros canalizavam que o candidato B era o enviado de Deus e que o outro, na verdade, era das trevas. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente fala, opa, então eles estão usando disso ainda para manipular, e às vezes não é nem algo consciente, às vezes é algo que nem a pessoa entende direito o que está acontecendo. Então é o tipo de coisa que eu diria, ok, se você quiser ir por esse caminho futuramente, beleza, mas não começa por isso, pelo menos é a minha visão.
Então eu já começaria com práticas mais embasadas. O que são práticas mais embasadas? É a meditação, que já tem embasamento, yoga tem embasamento, psicologia, né? Terapia existencial, terapia cognitiva comportamental, terapia junguiana. Essas abordagens que elas já têm um embasamento mais sólido, sabe? E que não fica tanto, porque eu canalizei aqui essa técnica que vai fazer um milagre na sua vida e não sei o que. Tem muito, muito, muito disso. Porque o mestre, não sei das quantas, canalizou tal técnica, mas agora ele mudou tal coisa. Essas coisas assim, eu diria, se você quiser ir sentir no seu coração que faz sentido, vai, beleza. Mas primeiro, tenha uma base bem feita, sabe? Trabalha direitinho o arroz com feijão primeiro, depois vai para esse lado mais curioso, digamos assim, porque às vezes a gente fica muito interessado, porque geometria sagrada, porque os alienígenas, a Atlântida, a Lemúria, são vários assuntos que eles são curiosos, interessantes, né? Porém, se a gente não faz o arroz com feijão bem feitinho, a gente tá fazendo assim a sobremesa apenas. É como se a gente estivesse pulando uma escadinha e querendo ir direto para algo muito abstrato que pode se tornar mais uma fuga de nós mesmos do que de fato um trabalho interno e um trabalho aqui no que a gente precisa fazer na nossa jornada. Porque tem coisas que você vê que parece, né, que nossa, olha que lindo, que bonito, né, deve ser muito do bem e tal, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso, eu cheguei no momento que eu senti, gente, eu preciso de uma base sólida. E eu encontrei muito essa base sólida dentro dos estudos da ciência do bem-estar, das teorias do bem-estar existencial e de autorrealização e no yoga, que são coisas mais antigas, mais embasadas, que tem uma teoria mais sólida. E existem muitas, né, outras vertentes que têm uma base sólida, né? Você não precisa seguir a que eu tô falando, mas você ter esse discernimento de qual é a fonte, qual é a base daquilo que você está seguindo na tua vida. Porque senão a gente está numa era que é tudo tão rápido no digital, você vê ali um videozinho e parece que é a verdade, pronto, vai seguir, sabe? Um e-book, alguma coisinha assim. E não dá, gente. Tem que tomar cuidado, ficar atento e ter discernimento. Então eu diria discernimento é a palavra do que eu gostaria de ter tido. Gostaria que alguém tivesse me dado essa orientação quando eu estava começando, porque isso me pouparia muito tempo ficando, sabe, borboleteando por coisas que hoje eu vejo e falo, gente, não faz o menor sentido isso daí. Outra coisa importantíssima que pra mim foi um divisor de águas quando eu entendi que é o que? Mais importante do que aliviar o que faz mal é a gente cultivar o que faz bem. Vou falar de novo. Mais importante do que aliviar o mal-estar é a gente cultivar o bem-estar. Isso é também muito, muito, muito importante, porque faz com que a gente mude a perspectiva. Principalmente aqui, né, na nossa cultura, que tem uma influência ocidental muito grande,
o principal, até agora tá começando a mudar, mas até então era apenas focar na doença, focar no que tá errado, no sintoma, no que dói, na escuridão, digamos assim, sabe? Então é muito centrado em tentar aliviar, tanto que quando a gente vai ver assim, você abre uma lista de documentários, sobre saúde e bem-estar, a gente vai ver documentários sobre doenças. A maior parte lá vai ser doença. E isso não é saúde e bem-estar, isso é doença, é falta de saúde, é mal-estar. Mas na nossa cultura ainda tem essa ideia de que a gente precisa ficar muito focado no que faz mal, em tentar aliviar o que faz mal. E nisso a gente acaba negligenciando o que a gente poderia estar focando em cultivar as coisas que nos fortalecem e nos fazem bem. Tem até, eu encontrei aqui num livro que é lá da Índia, que é lá do ashram em que eu morei, em que o mestre lá ele ensina sobre isso. Eu vou ler um trechinho pra vocês, eu vou traduzir aqui livremente, mas é assim, ó. No Ocidente, vocês sentam em um quarto escuro, discutindo os detalhes da escuridão. Vocês medem cada molécula da escuridão. Quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons fazem esses átomos? Há quanto tempo está escuro? De onde surgiu essa escuridão? Hoje está mais escuro do que ontem? Ou será que está ficando um pouquinho menos escuro do que estava ontem? Vocês ficam discutindo sobre como a escuridão faz vocês se sentirem. Vocês encorajam uns aos outros a expressar a frustração que é estar sentado no quarto escuro. E fica nisso, sem fim. No Oriente, ele coloca, nós ficamos tateando o quarto até encontrar pelo interruptor para acender a luz. E assim que nós sabemos aonde está esse interruptor e aprendemos como acende a luz, aí não importa mais o quão escuro estava, ou de quais moléculas a escuridão era feita, ou de onde vem a escuridão. O que importa é que agora existe a luz. E isso veio muito de encontro com tudo que eu estudei também dentro da ciência do bem-estar, sabe? Da psicologia positiva. Então, o que significa tudo isso, né? Significa a gente encontrar quais são esses interruptores de luz dentro de nós, né? O que é que traz a luz em nós? O que é que dissipa a escuridão? O que é que faz com que a gente se fortaleça? E o que nos faz bem é focar nisso também, em vez de ficar só focando em aliviar aquilo que nos faz mal. Isso foi algo que fez muita diferença pra mim. Existem muitas formas da gente fazer isso. É fascinante entender. Claro que é importante a gente reconhecer o que tá errado, né? Reconhecer onde dói, reconhecer as nossas vulnerabilidades, o nosso sofrimento, aceitar e acolher a nós mesmos. Mas mais importante que isso, eu considero que é a gente também saber como a gente pode se fortalecer e ter esse tempo em que nós vamos cultivar coisas boas na nossa vida, cultivar as coisas que nos fazem bem.
Sejam formas de pensar, formas de agir, locais que a gente frequenta, tudo aquilo também que a gente conversou lá da parte do detox, né? Tanto do purificar, né? De tirar as ervas daninhas, que eu sempre falo, como também de plantar as sementinhas certas na nossa vida, das coisas que a gente realmente quer ver crescer e cultivar para nossa autorrealização, para o nosso fortalecimento. Outra coisa mais rapidinha, mas que às vezes não é tão rápido, mas que foi muito importante para mim e que eu faria de novo no meu processo que eu fiz desde o começo e eu faria novamente, é a questão do desapego, sabe? Que é o quê? Tanto o desapego do passado quanto o desapego do futuro e buscar viver no momento presente. Esse é um assunto meio clássico quando a gente fala de bem-estar holístico, porque o que acontece? Muitas vezes a nossa mente tá viciada, né, em ficar ou no passado ou no futuro. E a gente não dá atenção, não vive o momento presente, que é onde a gente consegue transformar as coisas, que é onde a gente está vivendo. O passado ele já não existe mais, ele já sumiu e a gente tá se transformando a cada momento também. O nosso corpo tá se renovando a cada momento. Mas às vezes as coisas que aconteceram com a gente no passado deixam marcas e muitas vezes a gente fica remoendo as coisas que aconteceram no passado. A gente se apega, né? A gente não perdoa, a gente não deixa ir, a gente fica se reintoxicando com aquilo que aconteceu, sabe? Claro que esse é um processo que muitas vezes, né, é trabalhoso de lidar, a gente passa por muitas coisas, né? Cada um sabe o tamanho, né, do que precisa lidar, mas ter essa noção de que o passado não existe mais, passou. Tipo, que você tem essa liberdade de viver o momento presente, de ter esse poder de escolha aqui e agora, de como que você vai agir e viver aqui e agora. E também de não se deixar levar pelos anseios pelo futuro. Então muitas vezes a gente fica também ali apegado a como a gente gostaria que as coisas fossem, ou a medos do que as coisas podem vir a ser. Só que a gente não tem controle do futuro, ele também ainda não existe. O único controle que a gente tem do futuro é aqui no presente, é a gente fazendo aquilo que eu falei, plantando as sementinhas, tirando as ervas daninhas. Então, essa noção bem clara de buscar viver no momento presente é algo que eu faria desde o comecinho também. E algo que eu gostaria de ter entendido também desde o comecinho, que foi algo assim que eu errei muito lá no comecinho, foi de não entender o que de fato significa ter uma visão de um bem-estar holístico que envolva todas as áreas da vida. Por
Porque muitas vezes também, erroneamente, a gente tem essa ideia de que o holístico é incenso, o holístico é os signos, o holístico são os cristais. A gente acha que são essas coisas, né, que eu falei que tá dentro dessa salada mística toda, né? E como eu falei, amo todas essas coisas. Se você ama, tudo bem também. O negócio é que isso não é holístico, né? Ter uma visão do bem-estar holístico. Ter uma visão de bem-estar holístico significa a gente aprender como que cuida, né? Como que a gente dá conta da nossa vida, levando em consideração nosso aspecto físico, material, nosso aspecto social, nosso aspecto psicológico, emocional e o nosso aspecto espiritual. Então é muito importante mesmo ter essa visão do todo na nossa vida, porque eu tive muitos momentos em que, por não ter essa visão, como eu já comentei com vocês, eu tive momentos em que eu estava focando muito na aparência física, no dinheiro, né, no trabalho, no status social, né, e estava ignorando o lado espiritual e psicológico. Aí eu fui o quê? 880 quando eu comecei meu processo de cura, porque eu não tinha noção. Então daí eu foquei completamente no espiritual. E aí eu abandonei vários outros aspectos. Negligenciei mesmo, porque eu não tinha essa noção do holístico. Eu não tinha essa noção do todo. Eu foquei só no espiritual, não queria saber do resto. E aí a vida vem ensinar. Por quê? Porque a gente está vivendo na matéria, né? A gente está vivendo aqui. Então a gente precisa saber lidar com todas essas áreas da nossa vida. Elas existem por uma razão. A gente tem que saber lidar da melhor forma possível. Então, resumidamente, o que eu acho que é mais importante ter no começo desse processo de cura e transformação? É você entender que tem mais a ver com você desenvolver, criar, né, ferramentas internas, né, recursos internos, como o pessoal fala, mas que eu gosto de chamar também como essas suas forças internas, sua força interior. Você ter as suas técnicas que você vai utilizar para conseguir dar conta da vida, entendeu? Você conseguir ter esse discernimento, conseguir ter essa autocompaixão, conseguir ter essa visão da sua vida de uma forma clara, ter essa autorresponsabilidade, autonomia, de você saber que você é responsável, de você assumir esse papel central no processo de cura, porque muitas vezes a gente fica esperando que a outra pessoa cure, né? Eu, em muitos momentos, eu queria, não, é minha psicóloga que tem que me curar, é o médico que tem que me curar, é o medicamento que tem que me curar, é isso que tem que me curar, é minha mãe que tinha que fazer isso, era meu pai que tinha que fazer aquilo, é meu marido que tem que fazer aquilo outro. E a gente fica julgando a responsabilidade para outras pessoas e pera lá, e eu? O que eu tenho que fazer? E a gente, claro, entender até onde vai a nossa capacidade, a nossa autonomia, a nossa escolha, o nosso poder e até onde a gente entrega, porque vai além, daí transcende o nosso poder, né? Transcende a nossa liberdade de escolha e aí a gente aprende a lidar. Aí a gente realmente pede por forças para que a gente consiga processar isso e lidar da melhor maneira. Mas tem muito que a gente é capaz mesmo de transformar. Tem muito que a gente é capaz mesmo de dar conta. E tendo essa visão, eu vejo que ajuda muito. Muito mesmo. Eu acredito que ter se eu tivesse esse insight lá atrás, muita coisa teria fluído muito mais fácil para mim. Então eu espero que tenha feito sentido para você e que você tenha uma jornada muito rica interior
aí de transformação, de cura, de crescimento. E lembrando também que muito do que a gente está conversando aqui, nós vamos trabalhar no grupo que vai ser aberto as inscrições em julho, agora de 2024. Então, se você quer entrar no grupo e não entrou na lista de espera ainda, dá uma olhadinha aqui embaixo, porque as vagas são limitadas. Já recebemos várias pessoas interessadas, então vem enquanto dá tempo. E eu acho que o mais importante de tudo é abraçar a jornada, sabe? Abraçar o caminho, abraçar o processo. Essa ideia de que é um processo que tem altos e baixos, é quase uma aventura interior o que a gente vive. É como se cada uma de nós fôssemos as heroínas, os heróis da nossa própria jornada, sabe? Então, a gente assumir esse papel. Então, entender que a gente está embarcando, que você está embarcando nessa jornada e que é uma grande aventura interior e que você vai encontrando os seus aliados, vai encontrando as suas ferramentas de poder, né? Sua espada, seu arco e flecha, seus escudos, e que você encontra os seus mentores, encontra também os seus inimigos, né? Os seus desafios, vai matando cada um de nós os seus dragões, e quando chega no final, nós estamos transformados. Essa é a ideia. Então, entender que é uma jornada e que nós somos os heróis, as heroínas da nossa própria jornada, e abraçar essa aventura, abraçar o processo, entender que tem altos e baixos, entender que a cura não é linear, né? Que não começa aqui e vem pra cá, que tem bastante caminho, que não é do dia pra noite. Então, ter bastante autocompaixão mesmo, bastante respeito, honrar bastante tudo que a gente já viveu e tudo que a gente ainda tem que viver, e ter esperança. Essa esperança que não é só esperar que vai cair do céu, mas ter esperança que faz com que a gente haja, sabe? Essa esperança que nos motiva a agir, a seguir em frente e continuar na nossa jornada da vida. E quando nós vamos juntos, fica mais fácil o caminho. Quanto mais a gente possa ser aliados um dos outros, mais rica a jornada se torna, e mais a gente vai ajudando outras pessoas que estão na jornada também. Quando a gente se cura, né? Eu sempre falo isso também, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Claro que, como eu falei, cada um se cura na verdade, né? Mas a gente contribui para que o nosso redor também tenha mais luz, né? Quando a gente acende a nossa luz, a gente ilumina um pouquinho o nosso redor também e inspira outras pessoas que também vão acendendo suas luzes. E eu tenho essa esperança de que a gente consegue juntos ir se trabalhando, ir se melhorando e acendendo cada vez mais a nossa luz. Então, eu acho que a conversa de hoje era basicamente isso que eu tinha anotado. E você que chegou até aqui também, eu peço que você deixe um like se ainda não deixou nesse vídeo. E também que você compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando dessas palavras, desse assunto. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Gratidão por estar comigo até agora. Espero que tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu, se identificou aqui na conversa. Um beijo enorme.